Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de português. Eu sou a professora Tânia Onofre e mais uma vez vamos passar por momentos juntos aqui, até que possamos estreitar esse laço, estar mais próximos. Nós vamos aqui nos reunir, virtualmente, para tentar construir, etapas do nosso conhecimento. Como sempre eu digo, eu aprendendo com vocês, e vocês aprendendo um pouquinho comigo, uma troca de conhecimentos que vai contribuir para a construção do nosso conhecimento efetivo. Você sabe que a nossa missão, a nossa ideologia, ela nunca vai estar pronta. Todos os dias um novo conhecimento tem que ser incorporado para que nós possamos cada vez mais enriquecê-lo, ok? E hoje nós vamos estar aqui para mais um estudo de um tema interessante, mais um tipo de texto que vai ser abordado hoje, que talvez vocês só conheçam superficialmente. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de falar rapidamente sobre os gêneros textuais que vocês já viram em aulas anteriores, que são vários os gêneros textuais. Nós vivemos permeados de imagens, rodeados de informações, e essas informações através de revistas, de jornais, de TV, de computadores. Então são muitos os veículos de comunicação. E esses textos, eles pertencem a vários gêneros, Vocês já viram em aulas anteriores que nós temos os gêneros da poesia, que é chamado gênero lírico, quando se refere à poesia. O épico, também o gênero épico, é aquele que se refere a narrativas históricas, E temos também o texto dramático, como o próprio nome já diz, e nós já tivemos a oportunidade de estudar textos que são escritos para serem dramatizados. E hoje nós vamos ver mais um gênero textual que nós vamos chamar de crônica. Vocês já ouviram falar de crônica? Já ouviram alguma crônica interessante? Vamos analisar durante essa aula uma crônica e depois nós vamos sair daqui com um conceito formado, conhecendo a estrutura e a característica desse texto, desse gênero textual que nós vamos designar de crônica. O que eu quero de vocês nesta aula de hoje? Vocês vão sair daqui hoje sabendo o que é uma crônica, o conceito dela, e como é que se constitui uma crônica, a sua estrutura, quais as características da crônica e como é que ela se estrutura. Então vamos lá. A crônica, pessoal, na verdade é um texto de cunho jornalístico, Ele é um texto que ele era produzido para ser publicado somente em jornais. E uma das suas especialidades, da sua especificidade, é que ele busca o tema no cotidiano das pessoas. Ele busca nos fatos da vida real, os temas para serem escritos. Então, é muito importante que vocês se atentem para esse detalhe, que é uma das características da crônica, é buscar em fatos reais, em fatos do nosso cotidiano, os temas para serem debatidos numa crônica. Vamos passar adiante para conhecer um pouquinho sobre ela. O que é crônica? A crônica é um gênero textual que busca no cotidiano inspiração para seus temas, como nós já falamos, em nosso dia a dia. Em sua origem, tratava-se de um relato cronológico dos acontecimentos, geralmente feito com a finalidade de registrar fatos históricos. Com a invenção da imprensa e com o surgimento dos jornais e das revistas, ela foi ganhando outras finalidades e características. Passou a ser produzida diária ou semanalmente, compondo com as notícias e reportagens páginas desses suportes. Como nós falamos, a crônica busca no cotidiano das pessoas a inspiração para seus temas. E assim, quando ele fala que antigamente, na sua origem, a crônica antigamente ela era feita com o propósito de relatar acontecimentos.
Existem até textos que falam sobre a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, falando da descoberta, né? A conquista da nova terra do Brasil em 1500. Esse texto é considerado como uma crônica. Ele vinha relatando, falando, né, dessa nova terra, contando pontos que aqui foram encontrados, características e tal. Então, antigamente, a crônica tinha essa característica, relatar cronologicamente, né, dia a dia, os acontecimentos, né, e sempre registrando esses fatos históricos. Com a invenção da imprensa, né, essa crônica ela foi sendo modificada. A princípio, ela aparecia numa coluna do jornal. Ela vinha ali, né? Por se tratar de um texto bem leve, um texto em que o escritor ele não tem aquela preocupação de passar informações verídicas e aquela coisa que o leitor fica apreensivo querendo saber o desfecho. Então, essa crônica ela vem para trazer leveza aos textos. Então, antes ela vinha sendo publicada em jornais. Com o surgimento da imprensa, ela foi ganhando uma nova roupagem, ela começou a aparecer em revistas e agora também com o avanço da tecnologia, nos sites também. Se você pesquisar, tem vários sites que são específicos para publicar crônicas, né? Então, ela foi ganhando uma nova roupagem, outras características. E uma outra característica da crônica também é que ela passou a ser produzida, né, diariamente ou semanalmente. Tem jornais que trazem crônicas, todo dia tem uma crônica diferente ali. Os cronistas, eles são já especialistas na arte de produzir, de tirar do cotidiano das pessoas o tema para levar para a sua crônica. E por se tratar de um texto leve, né, ele foi sendo dinamizando mais e transformou-se num texto publicado diariamente. Quando muito demora, semanalmente essa crônica está na revista, está no jornal, sem falar, né, como eu disse, dos sites que já trazem ela publicada. Então, vamos analisar aqui, né, a crônica a gente já sabe que é um gênero textual, que busca no cotidiano a inspiração do tema, e falamos um pouquinho do surgimento e da sua origem. Vamos ver aqui o que nós precisamos aprender sobre uma crônica, como é que ela se caracteriza, como é que ela é formada na sua estrutura, né? Uma boa crônica argumentativa deve ter. Primeira coisa eu gostaria de dizer a vocês, argumentativa. Argumentos. Toda crônica ela levanta argumentos, ela traz argumentos. Ela quer argumentar sobre um fato, sobre alguma situação. Então, toda crônica argumentativa, uma boa crônica deve ter, né, a intenção principal, a publicação, os leitores, a organização e a linguagem. Ela se estrutura dessa forma, são características dela. A intenção principal de uma crônica é fazer o leitor refletir ou se entreter a partir de um fato do cotidiano, né? As crônicas, elas trazem, elas são variadas, né? Elas podem ser de cunho esportivo, ela pode ser de cunho humorístico, ela pode ser uma crônica literária. Então, a intenção do cronista é fazer o leitor refletir ou se entreter a partir de um fato do cotidiano. A sua publicação, como nós já vimos antes, né? Em jornais, revistas, livros e sites. Os leitores, né? A que público? Qual é o público-alvo de uma crônica? Geralmente são os leitores do jornal, da revista, do livro, do site em que foi publicada. Todo mundo que tem acesso a esse jornal, a revista, sempre gosta de recapitular, passar ali pela leitura da crônica também. Como é que a crônica é organizada? Né? A sua estrutura, a estrutura em si de uma crônica, ela traz a situação inicial, ela traz a complicação, depois o desenvolvimento, o clímax, né? Quando chega assim, o auge da leitura, que a gente fica louco para conhecer o desfecho, né? E depois vem o seu desfecho. Nem sempre o desfecho da crônica é aquilo que a gente espera que aconteça, né? Por isso que o cronista, ele caracteriza a crônica como um texto leve, porque ele não tem aquela obrigatoriedade de saciar nossa curiosidade no seu desfecho.
Então, na sua organização também tem a presença de trechos narrativos, expositivos, descritivos e ou opinativos. E uma coisa interessante também na organização da crônica, que o cronista, ele coloca aquela situação, levando em consideração o seu ponto de vista. Não necessariamente algo que aconteceu com ele vai narrar na crônica, mas ele coloca naquela crônica o seu ponto de vista. E a linguagem utilizada na crônica é uma linguagem mais ou menos formal, né? Conforme o autor e o leitor. Então, a linguagem da crônica, ela é formal. Às vezes, ela vem pincelada com outras características, né? Trazendo algumas palavras no sentido conotativo, né? No sentido figurado, mas na maioria das vezes, ela traz uma linguagem formal, ok? Então, são os elementos que compõem, né, a estrutura de uma crônica, são esses aí. Lembrando a vocês, recapitulando, viu? Que a crônica, a crônica argumentativa, ela pode ser esportiva, ela pode ser literária e ela pode ser humorística, entre outras situações. E uma outra coisa também, né? O tema e o tipo da crônica, todas elas, ela tem um propósito. Toda crônica traz em si um propósito comunicativo. O que ela quer despertar no leitor? O que ela busca no leitor? Né? Essa crônica, o cronista, ele tem essa intenção de buscar no leitor qual é o propósito dele, o que ele busca no leitor durante a leitura daquela crônica, ao levantar aquele tema. Ele sempre espera que o leitor tenha uma reação. Então é importante também para a gente perceber, né, como a crônica ela vai se desenvolvendo. Na sequência, eu vou trazer para vocês uma crônica de Fernando Veríssimo, que eu vou ler para vocês e depois, se vocês tiverem oportunidade de ter em mãos essa cópia, seria interessante. É uma crônica argumentativa que fala sobre tecnologia, um assunto bem atual, né, minha gente? Quem de nós nunca deparou, né, com o computador, com a evolução da tecnologia que está aí, né, gritante. Então, olha essa crônica argumentativa, como é que ela vem falar conosco. Luiz Fernando Veríssimo é o seu autor e vocês vão refletir sobre esse texto. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas, se apenas ignorasse, ainda seria suportável. Ele responde, repreende, corrige, uma tela vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos digitais. Tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip, assim para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal, ele errou, o burro errou. Outra coisa, ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido nas suas relações com o computador que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando o outro igual a ele o estiver programando.
A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem só argumenta os humanos por falta de coisa melhor no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Dito isso, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milor Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional em antes e depois dele, antes e depois do computador. Sinto falta do papel e da fiel bique, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora e que nele foi substituída por um botão, que além de mais rápido jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que eu pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo precavidamente, mas juro que é sincero. Quando saí da redação do jornal, depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina, sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como sempre, a pobrezinha. Então, essa é uma crônica que vem trazer para nós, né, uma reflexão sobre o uso do computador, sobre o avanço da tecnologia e como nós, né, diante dele nos sentimos às vezes impotentes, diante da sua esperteza, do que ele nos fornece. Né? Ele faz uma analogia, né? Uma comparação com o tempo da máquina de escrever, a máquina de datilografia que utilizávamos para produzir os nossos textos. E hoje nós temos aqui a rapidez e a eficácia do computador. Então, muito interessante essa crônica, vai ficar para reflexão de vocês. E agora, na sequência, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, uma crônica narrada, é uma crônica de autoria de Shakespeare, mas ela aparece no YouTube em várias vozes, né? Eu já ouvi na voz de Pedro Bial, né? Nós vamos hoje ouvir na voz de um outro narrador, mas é muito interessante e essa crônica vocês vão ouvir com atenção, refletir sobre ela e depois eu já vou deixar como sugestão de atividade para vocês, com base nos estudos de hoje. Depois que eu ouvir essa crônica e refletir sobre o seu tema, que é muito interessante, eu vou deixar como sugestão da aula de hoje, você fazer pesquisas. Vocês que têm mais acesso à internet, entre num site de busca, um site de crônicas, faça busca, leia as crônicas, observe a sua funcionalidade, a sua estrutura daquilo que nós falamos aqui, veja ali também o propósito comunicativo dela, onde é que ela se encaixa. É uma crônica que traz um cunho poético, literário, é uma crônica que traz humor em si, que quer despertar o nosso estado de humor, é uma crônica que traz uma crítica, ela quer que a gente reflita sobre qual tema. Então, depois de ouvir essa crônica que vem na sequência, vocês vão levar como tarefinha de casa a pesquisa num site de crônicas. E depois vocês vão posteriormente, eu tenho certeza que vocês vão ter habilidade para buscar no seu cotidiano um tema e você compor uma crônica para ilustrar, né, esse aprendizado da aula de hoje. Tá certo? Então, olha, eu espero que eu tenha contribuído de forma significativa, mais uma vez, na construção do conhecimento de vocês.
E nos veremos numa próxima oportunidade, viu? Até a próxima aula e receba o meu abraço. Até lá. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém.
algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.